Imagine ser responsável pela criação de um dos maiores impérios tecnológicos da história, mudando o mundo com inovações que ninguém jamais imaginou. Agora, imagine que, no auge desse sucesso, você esteja se destruindo por dentro. Esse foi o preço que Steve Jobs pagou pela sua genialidade. Você sabia que o perfeccionismo de Jobs, a mesma força que o levou a criar produtos como o iPhone e a revolucionar o mercado de tecnologia, também foi o que quase o destruiu? Jobs não era apenas um gênio visionário, ele era obcecado pela perfeição. E esse impulso o levou a confrontos constantes com sua própria saúde mental e com as pessoas mais próximas. Em busca da inovação, Jobs desafiava não só os outros, mas a si mesmo de maneira implacável. Isso o fez alcançar feitos extraordinários, mas também gerou um preço emocional altíssimo. Como ele lidou com isso? E o que podemos aprender com essa dupla face de um dos maiores empreendedores de todos os tempos? Hoje, vamos olhar mais de perto a dualidade de Steve Jobs, a genialidade e os sacrifícios emocionais que moldaram sua vida e sua carreira. Steve Jobs não era apenas um homem de ideias grandiosas. Ele era alguém que acreditava que a perfeição não era uma opção, mas uma necessidade absoluta. E isso o levou a uma busca implacável por algo que nunca poderia ser alcançado. Ou poderia? Desde o começo da Apple, Jobs tinha uma visão clara: criar produtos que não só fossem bons, mas perfeitos. Ele queria dispositivos que as pessoas nem soubessem que precisavam, mas que, ao serem lançados, mudariam para sempre o mundo. E foi essa obsessão que o levou a testar os limites da inovação, a empurrar sua equipe de maneiras que poderiam ser vistas como cruéis, mas que também resultaram em alguns dos maiores marcos tecnológicos já feitos. Lembre-se do iPhone, lançado em 2007. Foi um produto que redefiniu a indústria de smartphones e abriu caminho para um novo mundo de comunicação. Mas, o que poucos sabem é que esse produto não foi feito de um dia para o outro. Ele passou por inúmeras versões, protótipos e rejeições, sempre por causa de um único detalhe. Jobs não aceitava nada menos do que o perfeito. Jobs dizia que o design não é apenas o que parece e o que sentimos. O design é como funciona. Ele queria que cada dispositivo fosse simples, intuitivo e perfeito em cada aspecto, desde o hardware até a experiência do usuário. Isso significava que ele tomava decisões difíceis e, muitas vezes, arriscadas. O design final de cada produto era resultado de uma obsessão constante, que desafiava as convenções e exigia da sua equipe níveis de excelência raramente vistos em outras empresas. Mas, ao mesmo tempo, essa busca pela perfeição tinha um preço emocional. Jobs não aceitava falhas e não hesitava em pressionar sua equipe até o limite. Ele acreditava que, para alcançar o impossível, era necessário criar um ambiente de extrema pressão e exigência. E isso não apenas moldou os produtos da Apple, mas também as relações dentro da própria empresa, que eram frequentemente tensas e conturbadas. A obsessão de Steve Jobs pela perfeição não veio sem custos. Para ele, o sucesso não era apenas uma meta a ser alcançada, era uma necessidade existencial. Mas esse desejo implacável de ser o melhor, de alcançar o impossível, não apenas moldou os produtos da Apple, ele também afetou profundamente suas relações pessoais e sua saúde emocional. Jobs era conhecido por ser extremamente exigente. Ele não aceitava falhas, não se contentava com bom o suficiente e tinha um padrão de excelência que ultrapassava qualquer limite. Esse comportamento o fez ser muitas vezes percebido como arrogante, difícil de lidar e até mesmo insensível. Pessoas próximas a ele, tanto na Apple quanto em sua vida pessoal, eram constantemente desafiadas a lidar com sua intensidade. Exemplo: durante a criação do Macintosh, Jobs teve um confronto monumental com o engenheiro-chefe, Steve Wozniak, que, em certo momento, simplesmente não podia mais lidar com a pressão de Jobs. Jobs pressionava sua equipe para resultados imediatos e perfeitos, exigindo que eles alcançassem um nível de excelência impossível, em prazos extremamente curtos.
Não havia espaço para erros. Além disso, sua relação com sua família também sofreu as consequências. Jobs teve uma filha, Lisa, com Chris-Ann Brennan, mas por muitos anos ele negou sua paternidade. Seu perfeccionismo e a ideia de que sua vida estava dedicada completamente à Apple faziam com que ele não conseguisse lidar com as responsabilidades familiares. Mais tarde, ele reconheceu o erro, mas o dano já estava feito. Além disso, sua vida pessoal nunca foi realmente equilibrada. Jobs buscava a perfeição em todos os aspectos de sua vida, e isso o levava a decisões impulsivas e, muitas vezes, irracionais. Isso também afetava sua saúde emocional, gerando estresse constante, períodos de isolamento e até problemas de saúde, como o câncer pancreático que mais tarde o levou à morte. A combinação de pressão extrema e falta de autocuidado acabou sendo uma das maiores consequências de sua busca obsessiva pela perfeição, e o impacto disso. Enquanto a Apple prosperava, a vida pessoal de Jobs se desintegrava lentamente. Mas Jobs estava disposto a sacrificar qualquer coisa, até mesmo sua felicidade, pelo sucesso e pelo legado que queria construir. Liderar uma empresa como a Apple não é apenas uma responsabilidade de negócios, é carregar o peso de um legado. E esse peso para Steve Jobs era insustentável em muitos momentos. Jobs tinha uma visão clara do que queria para a Apple. Uma empresa que não apenas vendesse produtos, mas transformasse o mundo. Cada novo lançamento, cada inovação, era uma oportunidade de provar ao mundo que ele estava certo. Mas ao mesmo tempo, isso gerava uma pressão emocional enorme. Ele sabia que, se falhasse, não estaria apenas falhando como empresário. Ele estaria falhando consigo mesmo e com o mundo que acreditava em sua visão. Durante a década de 1990, essa pressão foi destruidora. Em 1985, Jobs foi demitido da própria empresa que ele havia criado. Foi um golpe devastador para seu ego, mas ao mesmo tempo, se tornou um momento crucial em sua trajetória. Sem a Apple, Jobs passou por um período de reflexão profunda, mas também de incertezas. Como o homem que havia criado o Macintosh e a Pixar, ele tinha tudo a seu favor para reconquistar a indústria, mas a dúvida o consumia. Ele sabia que precisava mais do que uma boa ideia para retornar. Ele precisava provar que a perfeição não era apenas um conceito, mas uma necessidade. Quando Jobs voltou à Apple, em 1997, a empresa estava à beira da falência. A pressão foi imensa. Jobs não estava apenas tentando salvar uma empresa, ele estava tentando salvar sua reputação e provar que sua visão estava certa o tempo todo. Ele se jogou no projeto com tudo. Novos produtos, novas ideias, uma nova Apple. A inovação era constante, mas o estresse emocional que isso causava a ele era igualmente intenso. O próprio Steve Jobs reconheceu a dor que ele sentia por dentro. Em uma famosa entrevista de 1995, ele disse: "Eu sempre achei que se você trabalhasse com a melhor equipe, em um bom produto, isso poderia salvar o mundo. Mas é muito mais difícil do que parece." Essa visão de salvar o mundo não era apenas uma metáfora. Para Jobs, cada novo produto era um passo rumo à perfeição, e ele sabia que não podia falhar. A pressão era constante. Cada detalhe, cada linha de código, cada design, cada apresentação de produto precisava ser perfeito. Ele estava disposto a sacrificar qualquer coisa para alcançar o que ele acreditava ser uma verdadeira obra-prima. No entanto, esse compromisso com a perfeição que o tornava um líder admirado, também o levava a ser emocionalmente exausto, isolado e muitas vezes intransigente com os outros. Essa pressão psicológica, combinada com sua crença quase obsessiva de que ele estava destinado a algo maior, fez com que ele enfrentasse uma montanha-russa emocional. Ao mesmo tempo que a Apple se tornava um gigante, Jobs se via afundando em um turbilhão de dúvidas, solidão e, muitas vezes, desespero. Mas ele nunca deixava transparecer isso para o mundo. A imagem de líder inquebrantável estava sempre lá, porque ele sabia que sua visão dependia de sua força emocional para mantê-la viva.
Em 1985, após ser afastado da Apple, Steve Jobs passou por um dos momentos mais desafiadores e transformadores de sua vida. Para muitos, ser demitido de uma empresa que você fundou seria o fim de uma jornada, mas para Jobs, foi o início de uma nova fase. Quando Jobs foi expulso da Apple, ele estava arrasado. A Apple não era apenas sua empresa, era sua criação, seu filho. E perder aquilo foi devastador. Durante esse período, Jobs passou por uma profunda reflexão pessoal. Ele sabia que não poderia deixar que essa queda o definisse. E foi nesse momento que ele começou a questionar seu próprio comportamento e o impacto que seu perfeccionismo tinha sobre os outros. Foi durante esse tempo que Jobs fundou a Next, uma nova empresa de tecnologia. Mas o mais significativo foi sua volta ao autoconhecimento. Ele começou a entender que sua obsessão pela perfeição não era apenas uma força positiva para a Apple, mas também uma fonte de isolamento e conflitos pessoais. Jobs, que antes era implacável, começou a perceber que, para seguir em frente, ele precisaria aprender a lidar melhor com seus próprios sentimentos e com as emoções das pessoas ao seu redor. Esse período fora da Apple também foi crucial para sua relação com a Pixar, que mais tarde seria responsável pela criação de filmes revolucionários como Toy Story. Enquanto na Pixar, Jobs teve a oportunidade de experimentar uma nova forma de liderança, mais colaborativa e menos agressiva. Ele aprendeu a confiar nas habilidades e nas opiniões dos outros de maneira mais aberta, o que o ajudou a amadurecer como líder. Durante esse tempo, ele também começou a explorar mais sua espiritualidade e sua saúde emocional. Em 2004, Jobs revelou que havia feito uma cirurgia alternativa para tratar seu câncer pancreático, e embora sua escolha tenha sido controversa, ela também refletia sua luta constante entre a razão, a emoção e o desejo de controle total sobre sua vida. O tempo fora da Apple foi essencial para sua transformação pessoal. Jobs não voltou apenas como um empresário determinado a resgatar a Apple, mas como alguém que agora carregava uma nova perspectiva sobre a vida e o trabalho. Ele sabia que seu retorno à Apple exigiria mais do que apenas ideias inovadoras. Ele precisaria ser uma pessoa diferente, mais madura e emotivamente inteligente. Quando retornou à Apple em 1997, Jobs já havia aprendido algumas lições importantes sobre o equilíbrio entre perfeição e humanidade. Ele não deixou de ser o líder visionário que sempre fora, mas passou a ter uma abordagem mais equilibrada sobre como guiar sua equipe e como lidar com a pressão emocional de ser o salvador da empresa. Steve Jobs é amplamente reconhecido como um dos maiores visionários e empreendedores do nosso tempo. Seu legado é inegável. Ele transformou a tecnologia, mudou a forma como nos comunicamos e consumimos mídia, e construiu uma das empresas mais valiosas do planeta. Produtos como o iPhone, o iPad e o MacBook não são apenas inovações. São marcos na história da tecnologia. Mas, como discutimos, a genialidade de Jobs veio com custos profundos. Seus desafios emocionais, impulsionados por seu perfeccionismo implacável, não afetaram apenas sua vida pessoal, mas também a maneira como ele liderava a Apple. Ele era em muitos aspectos um líder radical, capaz de inspirar e motivar seus funcionários, mas também de destruir moralmente aqueles ao seu redor com sua intensidade. Muitos de seus colaboradores relataram que trabalhar com Jobs era uma experiência tão desafiadora quanto gratificante. Ele exigia o máximo de cada pessoa, mas também dava a elas a oportunidade de trabalhar em algo que muitas vezes parecia mudar o mundo. Para Jobs, a busca pela perfeição não era uma escolha, mas uma necessidade existencial. Ele acreditava que somente através do trabalho obsessivo e da dedicação absoluta, ele poderia alcançar a grandeza e deixar uma marca na história. E, de fato, ele fez isso. Mas o preço dessa obsessão foi a isolação e o distorcimento das relações pessoais. Ele perdeu amizades, teve uma relação complicada com seus filhos e se distanciou de muitas pessoas importantes em sua vida.
Seus problemas de saúde, em última instância, também podem ser vistos como uma consequência de seu estilo de vida extenuante e da pressão emocional constante. A decisão de tratar sua doença com métodos alternativos, em vez de optar imediatamente por um tratamento convencional, também é vista como um reflexo de sua necessidade de controle absoluto sobre sua vida e seu corpo. Mas, ao mesmo tempo, a própria natureza de Jobs, sua firmeza, sua visão intransigente, sua capacidade de imaginar o impossível, foi o que levou a Apple a se tornar o império que é hoje. A Apple não é apenas uma empresa de tecnologia, é um símbolo de inovação, qualidade e design visionário. E essa visão foi transmitida através de Jobs, que, apesar de suas falhas emocionais, construiu algo sem precedentes. Hoje, a Apple continua a prosperar, mas o mundo também continua a lembrar de Steve Jobs como um exemplo da dualidade que é a vida de muitos gênios. Pessoas cujos maiores sucessos são, muitas vezes, seguidos de grandes sacrifícios pessoais. Seu legado é dividido entre a genialidade que transformou o mundo e as distorções emocionais que marcaram sua jornada. Jobs morreu em 2011, mas sua visão, duração e legado ainda são sentidas em cada inovação da Apple e em muitos outros campos da tecnologia. Ele mostrou que, embora o preço da perfeição possa ser alto, a recompensa pode mudar o mundo de uma maneira que poucas pessoas têm o poder de fazer. Se a história de Steve Jobs te fez refletir sobre perfeição, sucesso e o preço de nossos sonhos, eu tenho certeza de que você vai ficar obcecado pelo próximo vídeo. Você sabia que uma das marcas mais exclusivas do mundo, a Ferrari, não quer que você seja um cliente? Sim, você ouviu direito. Quer descobrir o que está por trás dessa estratégia de exclusividade e como isso pode mudar completamente a maneira como você encara o sucesso e o valor pessoal? Então, não perca o vídeo. Por que a Ferrari não quer que você seja um cliente? Clique agora e prepare-se para uma visão impactante que vai desafiar tudo o que você pensava sobre luxo e conquista. Eu te garanto, esse vídeo vai fazer você ver as coisas de uma maneira totalmente nova. Se você se inspirou pela história de Steve Jobs, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder mais vídeos como esse. Compartilhe suas reflexões nos comentários. Qual é o preço da perfeição para você? Até o próximo vídeo.